Bom, galera, então tá aí mais um react. Mais um react. E hoje, atendendo a pedidos, eu vou reagir a um canal chamado Impérios AD. Tá? Um canal bem grande, tá? Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que as visualizações do cara são consistentes, né? E é um desenho, tá? É um desenho. Eu já tinha visto uma coisa ou outra passar, mas nunca tinha prestado atenção. Então, dessa vez eu decidi assistir ali, eu acho que uns 5 minutos. O vídeo que a gente vai olhar aqui tem 13 minutos. Eu tô acelerando um pouquinhozinho só. E nesses mais ou menos 5 minutos que eu assisti, eu vi que, nossa senhora, é uma coisa que a gente realmente tem que conversar. Porque isso aqui tem um propósito, tá? É um formato de desenho, é um formato, portanto, para crianças. Eu já vi colegas professores utilizando esse material em sala de aula. E é um material que, além de ser muito ruim, de ser muito enviesado, além de ser um material que é uma falsificação histórica, ele tem um propósito de ser uma peça de propaganda ideológica. E, portanto, é necessário que a gente desmonte o que está construído nesses vídeos. Até porque história não é bagunça. E é essa a discussão que eu quero fazer. Então nós vamos fazer uma discussão sobre ideologia, nós vamos fazer uma discussão sobre metodologia da história, vamos fazer uma discussão sobre história ser ciência ou não ser ciência. Nós vamos falar um pouco da função desse tipo de peça de propaganda na disputa política. Enfim, eu acho que é um vídeo aí que tem bastante potencial para ser muito interessante, tá? Então, o vídeo que eu vou reagir aqui, esse canal, é um vídeo que está intitulado As Grandes Navegações e a Era dos Descobrimentos, tá bom? E qual o ponto? Isso aqui, gente, é um conteúdo que tá, a princípio, e muito a princípio, tá se propondo a ser um conteúdo didático, um conteúdo de estudo de história. Como eu disse, existem professores que eventualmente utilizam esse tipo de material em sala de aula, algo que pode ser, inclusive, criminoso, eu diria. Por quê? Porque, na verdade, você está deturpando, você está falsificando a história e, assim, você está cometendo um crime com as crianças, no sentido de privá-las do ensino de história e comprometendo o entendimento dessas crianças em relação à política, à economia, à sociedade, de uma maneira geral. Beleza, gente? Bom, vamos pro vídeo e, enfim, tapem o nariz porque é gimo radioativo. Ah, que vida mais ou menos. Agora que Constantinopla caiu, o mundo é nosso. Pode crer, veneziano? Europa, Ásia e África vão comer nas nossas mãos. Ah, tá sabendo da fofoca, bicho? Não, diz aí, mano. Soube que os portugueses e espanhóis estão querendo chegar aqui pelo Oceano Atlântico. Acredita nisso? Eles estão fumando bacalhau, mano. Imagina, cara. Navegar o Atlântico, contornar a África e ainda navegar o Índico. Que idiotas, mano. Daí, nada de muito grave, né? Ele tá um desenho, né? A ideia é criar um ambiente, né? Dar um enviesamento para a história, trazer um tom mais lúdico. Como eu disse, é um conteúdo voltado para crianças, ensino fundamental. E o que ele está tentando representar aí, para contextualizar a galera que eventualmente esteja perdida no rolê? O seguinte, a rota para as Índias, que era como os europeus chamavam o Oriente à época, passava por Constantinopla, né, que tomada pelos turcos no final do século XV, na metade, do século XV, obstruiu esta passagem, né, para que o mercantilismo europeu, que estava se expandindo na época, pudesse continuar tendo acesso às especiarias daquela região. E é isso que está sendo satirizado aí. Por quê? Porque este evento histórico vai colaborar para que, por exemplo, portugueses passassem a buscar rotas alternativas para chegar às Índias. Então, a rota alternativa que primeiro foi buscada foi a rota que cruzava a África, né, para chegar até as Índias. Mas também foi, a princípio,
com essa desculpa de encontrar uma nova rota para o Oriente, que os europeus teriam chegado à América. Essa discussão é uma discussão bacana. A produção historiográfica evoluiu bastante nas últimas 3 décadas em relação a isso. E nós vamos poder fazer uma discussão histórica a respeito, tá? Mas por enquanto aí, com esse enviesamento inicial que ele vem dando no vídeo, o que a gente já pode perceber? Ele está valorando, né, os portugueses. Né? Ele está começando a pintar os portugueses aí de determinada forma. Ele está preparando quem vai assistir ao vídeo, já dando uma dourada, vamos dizer assim, de pílula naquilo que vai ser a participação dos portugueses neste processo todo. Nós, historiadores sérios, devemos nos preocupar em fazer menos juízo de valor e se atentar mais aos caminhos metodológicos que nos levam a tomar determinadas conclusões. E é isso que eu vou tentar discutir aqui com vocês. Mas ok, esse iniciozinho aqui, nada de muito grave, apenas uma introdução a fim de prender jovens com um enredo, né, um romancezinho criado a partir da cabecinha do nosso produtor para dar uma introdução na história. Mas enfim, bora ver, vamos continuar aqui. Bom dia. Salve, meus cavaleiros, Thiago aqui, sejam muito bem-vindos ao Impérios AD. A descoberta da América e a passagem... Só um detalhe, ele falou meus cavaleiros, foi isso? É assim que ele chama o público dele, meus cavaleiros. Então tá, né? Vamos lá. Para as Índias Orientais são os 2 dos maiores acontecimentos de que se há notícia na história da humanidade. Palavras do papai da economia moderna, o britânico Adam Smith. E hoje em dia, qualquer pessoa honesta que entenda o mínimo do que significou as grandes navegações vai concordar com isso. O mundo estava isolado. Aí tudo bem, né? Houve uma transformação econômica brutal da humanidade a partir da conquista do Novo Mundo. Até aí, nenhum problema. Isolado e dividido. O conhecimento, a informação, o progresso científico e cultural estava tudo fechado pelas barreiras físicas e mentais do planeta e do homem. Europa, Ásia, África, América, continentes do mesmo planeta, mas que pertenciam a mundos diferentes. Calma que isso aí vai fazer muito sentido, fique comigo. Só que o problema é que desde criança a gente aprende que as grandes navegações eram uma zoeira só. Portugueses entram no barquinho, portugueses chegam no Brasil. Portugueses... Não, tá. Vocês não aprenderam assim, né? Eu não aprendi assim, eu não ensino assim. Não é assim, tá? Isso aí já começa a dar a linha que ele quer construir ao longo do vídeo, que é de descredibilizar a produção historiográfica séria. Tá? Então ele monta uma caricatura do ensino de história. Não, as coisas não são assim. A gente contextualiza para as crianças. A gente explica para as crianças que a expansão marítima europeia, ela foi produto do mercantilismo, da transformação das relações econômicas da Europa, daquilo que vinha sendo a transformação do feudalismo em capitalismo, do período de acumulação primitiva de capitais. Portanto, a gente explica que a expansão marítima, ela é o produto da sede de acumulação de capital. Então, a motivação para as grandes navegações foi uma motivação econômica, onde os estados nacionais estavam patrocinando frações da sociedade que estavam num processo de aburguesamento, a fim de se consolidar enquanto estados-nações e também de enriquecer. Uma coisa ligada à outra. Então, né, reparem que já há uma atitude rasteira no início do vídeo para descreditar os profissionais da história, a historiografia, a história baseada em método científico, correto? Não é assim que é ensinado. As coisas são ensinadas de maneira pedagógica, porém sem passar por cima das produções acadêmicas do nosso campo. Mas vamos lá, né? Então, primeiro ponto, ele já diz que a história é contada de uma maneira que não é contada dessa maneira. Matam índiozinhos, portugueses roubam ourinho. Só que o que a gente não aprende é que para colocar um pé numa caravela, o cara tinha que ser muito macho. Homens corajosos e determinados... Tem a ver com macheza. Será que ele tá
confundindo macheza com coragem. Era necessário coragem, mas assim, vamos entender uma coisa, tá, galera? Existiam dois tipos, de navegadores. Tinha os corsários, tá? O que é um corsário? O corsário é um pirata que trabalha para o governo. Colombo era um corsário. Ou seja, esses caras viviam, né, de pilhagens, de roubos, de abordar outros navios, de roubar, pirataria. Porém, a serviço do Estado. O que diferenciava um corsário de um pirata era a bandeira. Né? Então, quando um pirata não tinha bandeira nenhuma, o corsário servia a determinada bandeira. Então, esses caras, eles de fato se arriscavam, mas enfim, era a vida deles, era o ganha-pão deles. Tá? E vamos pensar que a vida como um todo era, vamos dizer assim, a expectativa de vida era muito menor. Né? Nós tínhamos condições muito mais insalubres, a evolução da medicina ainda não havia acontecido, enfim, a expectativa de vida era muito menor. A produtividade do setor agrícola, o saneamento básico, essas coisas todas colaboravam para uma expectativa de vida ser muito menor. E segundo ponto é que seria o segundo tipo de navegadores, eram aqueles preparados, né, pelo Estado-nação para cumprir ordens reais. Então essa galera não era uma questão de macheza, nem mesmo de coragem. Eles não tinham opção. Eles eram convocados, né, a isso, a trabalhar, né, ou era a forma como eles ganhavam a vida, no caso, por exemplo, dos corsários. Né? Então vejam, de novo, ele está menos preocupado em explicar a história e mais preocupado em criar valorações morais idealizadas a respeito desse processo. Não nos interessa da história, tá? Saber se os caras são machos, são corajosos. Não nos interessa. O que nos interessa, na verdade, é compreender. Primeiro, a história só tem uma razão de ser, galera, tá? A gente estuda história não é para saber do passado. É para compreender o presente. Então, de que maneira que as coisas que são como são hoje foram construídas historicamente? Então, aí que tem o primeiro motivo da gente estudar a história. Segundo, quando a gente vai desenvolver um caminho metodológico para compreender a história, é fundamental, assim, que a gente procure concretudes a serem avaliadas. Porque senão nós vamos ficar idealizando, ou seja, imaginando, criando caricaturas de como que seria a vida, etc. Isso, primeiro, é difícil da gente reconstruir, e segundo, que não tem utilidade alguma. Né? É especulação. Deixaram suas famílias para conhecer o desconhecido, e a maioria deles nunca mais voltou. Mas através do seu esforço, teimosia e sacrifício, o mundo se conheceu, o mundo se tornou um só. Então, cavaleiros... Sabe que é a mesma coisa dizer que o soldado que vai pra guerra tá indo fazer um sacrifício? Ele é convocado, ele vai. Talvez a maioria sequer queira ir. É bobagem. Isso é irrelevante, tá, gente? É relevante porque não dá pra saber. Sabe? Não é objeto da história isso aí. Essa é a grande era dos descobrimentos. Preparar... Primeiro assim, descobrimentos é uma palavra péssima, tá? Ele vai se apegar nisso daqui a pouquinho. E não vou poder falar mais. Eu vou poder explicar por que é uma palavra péssima, tá? E ele dá uma explicação absolutamente errada a respeito do porquê que ela é uma palavra péssima. Mas vamos lá. Apontar... Fogo! Olha só, o desenho de portugueses competindo com os índios pelo Brasil. Ah, que fofo, né, gente? É como se fosse, ele tenta levar a discussão para um lado da discussão ser quem que chegou primeiro para dizer que descobriu o Brasil. Ninguém faz essa discussão, gente. A discussão não é essa. Não é uma questão de quem achou o Brasil, de quem chegou primeiro no Brasil. Sabe? Assim, não é essa a discussão. Definitivamente não é essa, mas vamos lá. Cheguei primeiro, Tuga Explorador. Século XXI.
A era da informação, da internet 5G, do PlayStation 5, do colisor de hadrons. Mas ainda tem gente insistindo que descobrimento é só quem chega primeiro. Descobrir a ciência, adaptar os instrumentos, descobrir quando e onde os ventos sopram, descobrir a relação entre a lua e as marés, criar navios capazes de navegar o oceano, descobrir o trajeto, descobrir por conta própria que um lugar existe que é desconhecido pela maior parte do mundo. Nada disso é descobrimento se você não chegar em primeiro lugar. Mas não tema. Os guerreiros da justiça social inventaram um termo inovador para resolver esse dilema. Ei, alunos, não vamos mais usar o termo descobrimento. Só eurocêntricos opressores Olha só, reparem nessa cena. Repare, o que tem de história aí? O que tem de história aí? Ele vai começar a contar a história, ele não começou a contar ainda. Aí ele coloca ali uma sala de aula, né, aluno e professor, porque ele quer desqualificar algo que a historiografia atual diz que não se deve utilizar o termo descobrimento, e eu já vou explicar por que ele não é bom. E aí ele coloca ali aquele que está simbolizando ser o professor com uma boina escrito "Eu amo", né? Eu, coraçãozinho Che, uma alusão a Che Guevara. Eu pergunto para vocês, gente, usar um recurso de um desenho para aproximar o jovem, ok. Mas por que o Che Guevara está ali? O que ele está querendo construir com esse desenho? Estão percebendo que ele está enviesando o entendimento da pessoa que está assistindo? Ele está misturando uma coisa que não tem nada a ver, porque, por exemplo, Che Guevara é um personagem histórico que na época das grandes navegações sequer sonhava em existir. O contexto, né, das lutas políticas que o Che Guevara vai ser correta, estudado, camarada, sequer sonhava em existir. Qual a função desse recurso? A função desse recurso é uma só. É estereotipar o professor e o processo de ensino-aprendizagem para desqualificar o trabalho do professor e de figuras como o Che Guevara ou a esquerda como um todo. Quer dizer, o cara não tem uma preocupação científica, o cara não tem uma preocupação pedagógica. Trata-se de uma peça publicitária. Tá? Isso aqui é apenas uma peça de ideologia construída com uma finalidade panfletária, correto? Então ele está falando, eurocêntricos, opressores. Gente, a questão do descobrimento não é quem chegou primeiro. Isso, de novo, é irrelevante. Irrelevante. Se a gente fazer um estudo antropológico em relação à ocupação territorial, aí a gente pode falar em termos de quem chegou primeiro. Mas o que a gente tem que entender é que, em termos de história, qual é a questão? Portugal constrói a versão do descobrimento correta, camarada, ainda na época. A carta de Pero Vaz de Caminha já vai apresentar a versão do descobrimento. E a justificativa para isso ela é muito simples. Portugal queria dizer para o mundo inteiro que achou o Brasil. Porque achado não é roubado. Ou seja, dizer que descobriu o Brasil era uma forma de legitimar a posse sobre o Brasil. O que estava em jogo naquela época ali era a conquista de colônias para exploração mercantil. Havia uma corrida colonialista naquele momento, onde as nações da Europa viam no Novo Mundo oportunidade de negócios. Para isso, eles precisavam garantir a posse da terra. Então, dizer que Portugal achou o Brasil tinha um peso absolutamente diferente de dizer que Portugal conquistou o Brasil. Porque aquilo que você conquista de alguém. Aquilo que você encontra não tinha dono. E reparem, o que a gente está dizendo a respeito dos indígenas é que havia aqui uma sociedade, um conjunto de sociedades, que eram os verdadeiros donos desta terra. Não é porque eles chegaram primeiro, não é uma questão de quem chegou primeiro, é uma questão de quem ocupa a terra, de quem tem legitimidade sobre essa posse. Então, na verdade, o processo foi um processo de conquista da América. A Europa conquistou a América a ferro e fogo.
Foi um processo violento de dominação de um povo sobre outro. A nós da história cabe entender este processo. Por que que a Europa investiu nisso? Como que este processo se desenrolou e quais as consequências disso para os dias de hoje, para as formações socioeconômicas dos povos da Europa e da América. Essa é a discussão séria a respeito da história, gente. Correto? Então, o que a gente está dizendo? Por isso que a gente constrói a produção historiográfica a partir de caminhos metodológicos. Olha, é mais correto tratar essa questão como conquista. Porque efetivamente esse foi o processo que se deu. Porque descobrimento, primeiro que é falso, tá, gente? É falso. Ninguém descobriu o Brasil, né? Hoje a gente já sabe, por exemplo, que quando o Cabral sai de Portugal para ir às Índias, né? Para sustentar aquela ideia de que Cabral se perdeu no caminho e aí desviou e acabou chegando no Brasil. Tudo isso é falso, tá, gente? Então, assim, já havia um tratado, que era o Tratado de Tordesilhas, que é anterior à viagem do Cabral, já sabia da existência de terras nessa região aqui, outros navegadores, até mesmo antes do Colombo, já tinham chegado nas Américas, não se tinha noção exata de onde estava, não se tinha a noção exata da dimensão disso tudo, mas a ideia era, vamos lá, né, vamos tomar posse de terras que pelo Tratado de Tordesilhas já são nossas, né, vamos estabelecer então uma rota para aquilo lá e depois nós vamos para as Índias. O caminho para as Índias já estava aberto. E como é que a gente pode provar essas coisas? Bom, tanto é que Cabral vem para cá e depois vai para as Índias. Segundo, se ele de fato teria se perdido, ele não teria se preparado para uma viagem com a duração que teve. Então a gente pode provar que Cabral sabia que estava indo encontrar algo, né? E para depois partir para o seu outro destino. Correto? Então, assim, não houve um descobrimento ao acaso, não houve uma ideia aventureira, houve uma iniciativa das nações de buscarem colônias, tá? Num processo de expansão colonialista. Correto? Por isso que a gente não diz mais descobrimento, porque essa é uma versão do colonizador à época que visava ratificar a posse do território. Então, é muito mais significativo, tem muito mais significado utilizar o termo conquista, porque é um termo que explica melhor o processo histórico, correto? Não é uma questão de quem chegou primeiro, é uma questão de identificar qual o processo que aconteceu ali. Falam isso. Os índios foram os verdadeiros descobridores do Brasil. Então vamos chamar o período de quê, professor? A Era do Achamento. Mas, professor, descobrir é encontrar uma coisa nova pela primeira vez, certo? Certo. E nenhum índio disse aos europeus que encontraram um continente novo, certo? Certo. Então, se os europeus chegaram num lugar novo que não conheciam e ninguém avisou eles que existia, então eles também descobriram que aquele lugar existia e descobriram que havia povos que ninguém mais no mundo sabia que existiam. Certo? Os europeus descobriram novas civilizações, descobriram a sua própria perspectiva. Você está entendendo que isso não tem significado nenhum? Entendeu? Para a história de falar em descobrimento, sabe? Tu tá valorando só um lado da história, porque a perspectiva dos índios ninguém estava descobrindo nada, né? Os índios passaram a ter contato com uma civilização que chegou ali para dominá-los, para escravizá-los, que foi o que de fato aconteceu, né? Para subjugá-los, né? Para introduzir a propriedade privada numa lógica coletivista, uma série de questões. Então, assim, não é uma mera briga de narrativas. Não é. É uma questão de que a história, ela tem a sua própria forma. E o que a gente entende hoje em dia? Que o termo descobrimento, ele é muito pobre, explica muito pouco. Por isso que ele foi superado na historiografia. A historiografia tratava como descobrimento até um bom tempo atrás. Mas ela evoluiu, ela melhorou nesse sentido. Né? E achamento, puta que pariu, mano. Que achamento, cara? Que isso? Não fala achamento, tá louco? Entendeu? O cara ainda inventa uma coisa. Eu tô tentando não coringar. Né? Porque essa galera adora dizer, você atacou o argumento, você atacou a ad hominem. Então eu vou evitar isso. Tá? É difícil de não coringar. Porque, na verdade, assim, da onde que ele tirou o achamento? Entendeu?
Acabou a aula, galera. Vejo vocês amanhã. Mas a grande era dos descobrimentos começou aqui, Portugal, depois que eles atacaram aqui, Ceuta, em 1415. Aí os portugueses descobriram os Açores, Madeira, Cabo Verde, Angola, Brasil, Moçambique, o Império Bizantino... A questão é a seguinte, tá, gente? Desde a derrota das Cruzadas, que aquilo que a gente convencionou chamar de especiarias das Índias estavam chegando na Europa. Então havia um processo de renascimento comercial na Europa. Com a tomada de Constantinopla, para Portugal ficou pior a coisa. Por uma questão geográfica, Portugal estava do outro lado, né? E precisava de um grande número de atravessadores. Então, a coroa começou a enfrentar algumas dificuldades. Segundo, Portugal já tinha uma determinada tradição com o mar, né, relacionada à sua atividade, por exemplo, pesqueira. A questão do comércio, por exemplo, no Mediterrâneo, já era bastante intensa. Então, Portugal, motivado por questões econômicas, vai precisar encontrar uma saída para não ficar atrás nesta corrida. Não vai ser só Portugal a fazer isso, mas Portugal ele vai ter algumas vantagens no seu pioneirismo. Um deles é o fato de ele ter sido o primeiro país moderno da Europa a se unificar. Segundo, uma grande relação de parceria se estabelece entre uma burguesia nascente e a nobreza. Depois, a própria vocação marítima de Portugal, impulsionada pela sua própria condição geográfica, né? Então, vai haver sim, um interesse do Estado português em levar adiante um projeto de expansão ultramarina. E que vai acontecer aquilo ali que ele citou. Então, eles vão começar com as ilhas ali do norte da África, vão depois contornar toda a África, até o Vasco da Gama conseguir chegar lá em Calicut. Caiu o Império Otomano, quebrou a Espanha, descobriu a América. Tudo isso você já sabe e já viu aqui. Pode ver de novo se você quiser. O que você não viu é como os portugueses e espanhóis construíram a Era dos Descobrimentos, da terra para o mar. E é isso que você vai descobrir agora. Ou vai achar agora. Esse é um típico pescador português. Casca grossa, macho, raiz. E se a gente existe hoje, agradeça a ele. Cara, esse cara tem uma preocupação com a macheza, né? Será que é alguma insegurança que ele tem? Como é que ele sabe, por exemplo, que esse cara aí da foto não era homossexual? Como é que ele sabe? Eu não sei. Vocês sabem aí, chat? Será que tem como saber? É irrelevante, na verdade, né? Absolutamente irrelevante. Mas eu acho que é engraçado essa preocupação com a macheza do cara. Eu acho engraçado, na verdade. Não a ele, mas aos ancestrais dele. Porque você sabe que pescador navega, e antes dos descobrimentos começarem, quem navegava o Atlântico eram pescadores. E pros caras não tinha frescura. Mar tenebroso, terra plana, monstros gigantes. A casa deles era o mar. Descobriram o Canadá, a terra nova. Nada de inglês. Isso é uma outra coisa que a historiografia avançou bastante. A gente já tem bastante prova de que europeus estiveram na América muito antes do Colombo, provavelmente no norte da América, tá? E não só portugueses, vários outros povos possivelmente já estiveram por lá. E aí entra uma outra questão. Se já haviam chegado, eventualmente, às Américas, por que não houve um processo de colonização antes? Por um motivo muito simples. A colonização foi motivada por interesses econômicos. Enquanto não houve um interesse econômico que justificasse o esforço econômico para empreender um projeto de colonização, isso não aconteceu. Então é por isso que não poderia ter acontecido a expansão ultramarina, como alguns gostam de tratar, né, a expansão europeia, antes daquele período de acumulação primitiva de capitais, de formatação do que viria a ser depois a sociedade capitalista. Não teria como acontecer antes, porque não haveria um incentivo econômico necessário. Aquilo só vai acontecer naquele momento porque aquilo se mostrou economicamente importante. Por isso que aconteceu naquele momento, e não antes. Portugueses descobriram o Canadá, porque o Canadá tinha bacalhau, e onde tem bacalhau, tem português. Graças a esses pescadores, o conhecimento atlântico começou a crescer, mas só virou ciência com ele. O pai da navegação, Infante Dom Henrique. Ele criou uma escola de navegação em Sagres, no sul de Portugal.
Mas alguns seres humanos dizem que essa escola é mentira e que nunca existiu. Olha que bobagem, cara. Aí o cara vai lá e bota aquele que simbolizava antes o professor ali, com o Che Guevara na boina, pra dizer que não existia escola de Sagres. Eu não conheço ninguém que diga que a escola de Sagres não existiu. Isso é fortemente documentado, o problema não é esse. A escola de Sagres já tá num contexto, gente, tá? Da coroa tentar viabilizar a expansão ultramarina. Porque o mundo europeu, naquela época, estava correndo em direção a isso, em função de necessidades econômicas. Assim, por isso que eu digo, é mentira, gente. É falsificação. Tá? Ele antes estava falando em achamento. Agora está falando que a gente nega a existência da escola de Sagres. Isso é mentira. Entendeu? Não é só uma questão de visão de mundo ou de linha de pesquisa em história. Isso é mentira. Entendeu? É isso. Mas felizmente esse canal não é deles e como eu gosto dessa escola pra caramba, aqui está ela. Os melhores navegadores e cientistas do mundo estudam aqui. Com a liderança de Dom Henrique, eles desenvolvem suas habilidades durante décadas. E entre esses alunos estavam eles: Gil Eanes, Bartolomeu Dias, Duarte Pacheco Pereira, Fernão de Magalhães, os melhores navegadores do mundo. Toque, toque. Quem é? Os mestres dos mares. Sabe, então veja só, é uma história focada em personalismos, né, em uma idealização, né, de figuras históricas, eurocêntrica para um caralho, palaciana, portanto, esquece a visão do povo e valoriza só a história dos palácios, da burguesia, dos ricos. Quer dizer, é uma visão antiquada de história. Para dizer o mínimo, é pior do que isso, porque é uma falsificação histórica. Então você pega parte da historiografia ultrapassada, que embora não seja uma falsificação histórica, são concepções ultrapassadas, recicla elas, dá um formato de desenho animado, mas para quê? Para que isso acontece? Qual a função desse tipo de narrativa histórica? Gente, o capitalismo, ele se forjou com base no colonialismo, que vai estabelecer a relação centro-periferia do mundo, países desenvolvidos, países não desenvolvidos, com base na escravidão, com base no roubo de terras, com base em um conservadorismo religioso, né? Por exemplo, junto com os portugueses chegam no Brasil os jesuítas. O Brasil foi um padroado. As coroas ibéricas, elas mantinham uma relação com a Igreja Católica onde havia uma reciprocidade a fim de a Igreja Católica respaldar o poder do rei, ao mesmo tempo que o rei respaldava o poder do Papa, num contexto de contra-reforma religiosa, uma vez que Portugal e Espanha se mantiveram nações católicas numa Europa que foi assolada por uma reforma protestante. Então vejam, tudo isso está ligado. E o que eu estou querendo dizer? Quando o capitalismo é contestado nos dias de hoje, o que a ideologia procura fazer? Ela procura se alimentar dos elementos da reação. O que é a reação do capitalismo? É voltar para aquilo que o formatou. Então é a valorização dos pilares do capitalismo. Então você tem que valorizar o racismo, instituído pela Igreja Católica e pelo colonialismo. Você tem que valorizar o eurocentrismo. Você tem que valorizar o conservadorismo, porque conservar, nesse sentido, é tentar manter as estruturas que deram origem ao capitalismo. Então, uma perspectiva reacionária da história é uma perspectiva de defesa do capitalismo. É por isso que você tem que valorizar esses vultos, essas figuras, você tem que construir essas caricaturas da história. Perfeito? Só que o que acontece, gente? A história ela só pode ser tratada como ciência se
o método for um método científico e as ciências humanas, em específico a história, ou em particular agora a história, ela tem os seus próprios caminhos metodológicos. No sentido de que para que você possa justificar uma conclusão, é muito mais importante que a conclusão, o caminho metodológico que você utilizou para justificar essa conclusão. Quando a gente pega, por exemplo, Brasil Paralelo, que é onde bebe esse cara, não há qualquer rigor metodológico. Saca? Você não está seguindo uma linha de pesquisa, você faz um cherry picking de determinadas questões da história, e quando muito, adere a uma linha positivista da história, que é a mais ultrapassada de todas as linhas de pesquisa. Demonstradamente falha para a produção historiográfica. Hoje, se você vai apresentar um trabalho acadêmico com uma linha de pesquisa positivista, você não consegue. A banca te derruba. Então, vejam, eles têm que atacar os professores de história, os historiadores, a produção historiográfica contemporânea. Por quê? Porque essa produção desmente essas narrativas com método científico. Porque o que eles utilizam para a construção dessas narrativas não é metodologia científica. É um revisionismo histórico rasteiro que tem uma finalidade de construção de peças de propaganda ideológica como essa que nós estamos aqui assistindo. Onde praticamente não se traz nada de conteúdo, ele trouxe muito pouco de conteúdo até agora. O vídeo já passou da metade. Ele não trouxe quase nada de conteúdo, ele trouxe um romance para expor as ideias da cabeça dele, né? Fazendo uma caricatura da história com base em elementos altamente reacionários. Compreendem? Então é uma deturpação da história, né? Um revisionismo histórico. Eles, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo. Muito bem, vamos começar a prova oral. Colombo, onde ficam as Índias Orientais? A oeste, professor? Errado. Vasco? As Índias ficam a leste, após o Cabo das Tormentas, professor. Muito bem. Colombo, para chegar nas Índias em 10 meses, em que velocidade constante a nau deverá navegar? Posso usar a calculadora? Vasco? O objetivo aí era chegar nos 10 minutos e ele poder monetizar melhor o vídeo, né? Com essa historinha aí. São 11.014 milhas náuticas até as Índias, portanto é necessário navegar a 12 nós para a chegada em 9 meses, 27 dias. Além, é claro, né? Ele tá dizendo que o Colombo, no caso, é um visionário. Galera, assim, já tinha gente dizendo que a Terra era redonda, tá? Desde os gregos. Aliás, eles já tinham calculado até o tamanho, até a circunferência da Terra, tá? Também já tinham chegado na América, como eu mesmo disse antes. A questão é, quem é que vai financiar uma empreitada rumo ao desconhecido que pode levar todo mundo à morte? Quem é que vai levar isso a cabo? Porque, repito, o objetivo era encontrar um caminho viável para as Índias, que era como os europeus chamavam o Oriente. Beleza? O caminho aberto lá pelo Vasco da Gama era um caminho possível, mas não era um caminho viável economicamente. Então não havia solucionado o problema, que era um problema econômico. Porque veja, a tomada de Constantinopla não eliminou o acesso dos europeus aos produtos das Índias, mas os encareceu. Correto? Então a ideia era abrir uma nova rota de comércio para que se barateassem os produtos. Nós estamos vendo a época do mercantilismo, ou seja, a acumulação de capital se dava na Europa majoritariamente sobre o comércio, na ação de comprar e vender mercadorias. Portanto, quanto menor o custo para você buscar, para você ter acesso a essas mercadorias, mais competitividade. Era isso que estava sendo buscado pelas nações na Europa na época. Tanto é que havia financiamento, inclusive, de burgueses, não só dos estados-nação, para esse tipo de empreitada. Aliás, o mercantilismo ele é caracterizado por isso, né? Essa parceria entre burguesia e nobreza, né? Na busca de expansão comercial. O Colombo não era nenhum visionário, o Colombo era um corsário,
tá? Um mercenário, se vocês preferirem. Então ele era contratado, ele era genovês, um corsário, daquela região que era entupida de corsários ali do norte da Itália, do mar Mediterrâneo, um navegador experiente, né, que vai ser contratado para uma empreitada específica. Ele coloca lá cláusulas, inclusive envolvendo o que ele eventualmente encontrasse de terra, porque já se tinha a ideia que tinha terra, não sabia de novo a localização exata, não sabia a dimensão, não sabiam que povos se encontraria lá, mas o objetivo era encontrar ouro e prata. O objetivo era expansão imperialista. O objetivo era esse. Então, da mesma maneira que estavam sendo financiadas viagens para as Índias via África, também estavam sendo cogitadas rotas alternativas que incluíam, por exemplo, testar uma rota como a que o Colombo acabou testando. E só mais uma coisa, tem um outro equívoco que a gente às vezes repete, que é aquela ideia de não, nós temos aqui no Brasil indígenas, né, eles foram assim batizados porque Cabral acreditou ter chegado nas Índias. Isso também é ridiculamente falso, tá, gente? Ridiculamente falso, porque vejam, as Índias já eram conhecidas dos europeus. Eles já sabiam que aquilo que eles encontraram aqui não era as Índias. A questão é que os europeus chamavam de Índias o Oriente. O Oriente. E a principal característica física dos orientais são os olhinhos puxados. Então, quando vai haver um retrato do que havia sido encontrado aqui na expedição, eles vão se referir dessa forma para que a pessoa que estivesse lá recebendo a informação soubesse, tá, que tipo de gente que eles encontraram aqui. Encontraram gente de olhinhos puxados, então eles acreditaram estar em algum lugar do Oriente. E como os europeus chamavam o Oriente de Índias, ele vai assim se referir. Tá? Cabral não estava perdido, ele não achava que estava em Calicut, tá bom? 12 horas e 29 segundos. Seu exibido. Embora Colombo tivesse um pequeno desvio de direção, ele era um grande navegador, teimoso e obstinado. E bem no fundo... Tipo assim, navegador, teimoso, obstinado. Não, ele era um mercenário contratado para realizar uma tarefa específica. Ele estava agindo como um profissional, correndo os riscos que se corria na época nesse tipo de emprego, que era de fato sim, bastante arriscado, as condições eram terríveis, sair da Europa para chegar na América era uma aventura que morria metade ou mais das pessoas, tudo isso é verdade, tá? É assim, tá? Até porque as próprias condições na Europa já eram insalubres, imagina dentro desses navios. Ele acreditava que poderia chegar nas Índias pelo oeste, e a Espanha acreditou nele. No final você sabe que ele não chegou na Índia, chegou em um novo continente, numa mina de ouro, América. Aí ele acertou, ele chegou numa mina de ouro, e era isso que ele estava procurando. Aliás, isso explica também por que Cabral chega aqui, olha, se decepciona com o que acha, e Portugal vai demorar anos para voltar aqui. E só vai voltar de verdade quando os franceses começarem a vir. Lembra que eu falei da necessidade de dizer que eles tinham achado o Brasil para ratificar sua posse? Porque, veja, a única coisa que eles tinham para dizer que o Brasil era deles era um tratado assinado pelo Papa. Agora, pensa em nações que não eram católicas, tipo a França, né, de maioria protestante, ou a Inglaterra, ou a Holanda. Essas nações não tinham nenhum motivo para reconhecer um tratado assinado pelo Papa da Igreja Católica que dava a posse do Brasil, né, até, sei lá, 360 léguas de Cabo Verde seria de Portugal e depois disso seria da Espanha. Por que a França iria respeitar isso? Então vejam, os portugueses chegaram aqui atrás de ouro, de prata, de metais preciosos. Porque quando o Colombo chega na América Central, lá ele encontra isso. A questão é que os nossos indígenas não conheciam os metais. Daí a decepção dos portugueses. Então eles não, tudo bem, é nosso, mas depois a gente vê o que vai fazer com isso. Vamos continuar focado em Calicut, vamos continuar focado nas nossas colônias na África, vamos continuar focado nas nossas colônias na Ásia, que era onde Portugal estava mais focado. Só vão voltar para cá, galera, depois que os franceses vêm para cá, inauguram ali o que viria a ser a França Antártica, começam a
explorar o potencial econômico do pau-brasil, e aí os portugueses vão dizer, opa, peraí, se a gente não for lá ocupar, nós vamos perder essa terra. E aí é que eles vêm de volta. E aí é que eles vão começar com o projeto de colonização. E aí é que eles vão inventar as capitanias hereditárias. Aí é que eles vão lá expulsar os franceses da Baía de Guanabara. Não é isso? Não é isso? Gente, quem fundou o Rio de Janeiro foram os franceses. Não é isso? Então é isso que eu tô querendo dizer, galera. Assim, era uma disputa econômica. Que era uma terra que precisava ser dominada, correta, conquistada, a princípio ocupada. O projeto de ocupação português no Brasil, ele vai ser uma necessidade histórica. Portugal vai entender que ou ocupa o Brasil, ou o Brasil seria ocupado por franceses, por holandeses, por ingleses, por espanhóis. Aliás, foi exatamente isso que Portugal fez com o Rio Grande do Sul. A linha de Tordesilhas, que dividia as terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha, acabava em Laguna, que fica em Santa Catarina. Como é que o Rio Grande do Sul inteiro foi assimilado pela coroa portuguesa? Bom, porque ele foi ocupado. Foi ocupado. Os portugueses foram lá e fundaram colônia de Sacramento para rivalizar com Buenos Aires na desembocadura do Rio da Prata, que era uma zona econômica importante. Aí vão fundar o Forte Jesus Maria José, que hoje é Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. Né? Enquanto que padres jesuítas espanhóis já ocupavam a região que hoje é a região das missões aqui no estado. Depois, lá no Tratado de Madrid, eles invertem e trocam uma coisa pela outra. Né? Trocam os 7 povos pela colônia de Sacramento. E aí o Uruguai vai começar a ser ocupado por espanhóis. Mas vai ser uma área de litígio por ainda muito tempo. Estou resumindo aqui bastante, apenas para vocês entenderem o seguinte. Era uma questão de ocupar o território. Ocupar o território. Beleza? Não eram desbravadores em busca do novo mundo. Não, era uma questão econômica. 6 anos depois, Vasco da Gama finalmente descobriu o caminho para as Índias. O mundo não conseguia acreditar no que eu via. Mas inacreditável mesmo é o que acontecia dentro desses navios. Lembra que eu disse que os caras tinham que ser muito machos para colocar os pés numa caravela? Agora você vai entender o porquê. Muito machos. Cara, esse cara tem problema. Ele tem algum problema. É insegurança, hein? É insegurança. Amigo, te liberta, cara. Sei lá, vai procurar um tratamento. Você tem alguma questão mal resolvida, tá? Mal resolvida. Eu não sei o que é, sinceramente. Mas me soa assim, tá? Primeiro, vamos às distâncias. Elas são importantes. A travessia total de Colombo até as Bahamas durou 37 dias, percorrendo mais de 6 mil quilômetros. A viagem de Vasco da Gama até o Cabo das Tormentas levou 107 dias, percorrendo mais de 12 mil... Ali, gente, né, a questão ali do que ele tá falando, vocês notam que os portugueses, eles navegavam sempre costeando o litoral, né? Era muito mais arriscado se afastar do litoral. Então você vai ter ali o Cabo do Bojador, que era um lugar complicado, que eles só vão conseguir passar quando eles entendem que era necessário se afastar da costa, por isso que dá aquela barrigada ali na rota do desenho do cara. E depois vai ter o Cabo das Tormentas, que é o extremo sul da África do Sul, né? Que só vai ser vencido com a evolução tecnológica da construção das naus, tá? Agora a gente tem que entender uma coisa que esse cara não falou em nenhum momento. Toda essa maravilha que era a engenharia de navegação, a escola de Sagres, era incapaz de fazer qualquer coisa parecida, por exemplo, com o que já existia há muito tempo no Extremo Oriente. Ou seja, os barcos chineses, né, eram muito mais avançados, por exemplo, que os barcos portugueses nessa época. Incomparável. Quilômetros. A esquadra de Vasco ficou 93 dias em alto mar, sem sinal de terra. Quase 3 vezes mais que o Colombo. E essa comparação é importante, porque é aqui que o negócio fica feio. Comida. Ao longo da viagem, eles comiam biscoito, carne, feijão, azeite e vinagre. Nada mal, né? Mas em poucos dias de viagem, a comida já estava toda bichada. Vermes, gusanos e ratos para todo lado. Mas o pior de tudo era a água. Para economizar a água, eles tinham que misturá-la com vinagre. Mas a partir do 30º dia em alto mar, sabe quanto cada marujo podia beber? Isso aqui. Um copo de 250 ml por dia, nada mais. Senhor, encontramos esses marujos bebendo 251 ml de água. O que devemos fazer?
Matem todos. E pra piorar ainda mais, eles cozinhavam os peixes com água do mar. E aí você imagina a sede que os caras ficavam depois. Agora vem uma outra parte importante. Isso era pra ser engraçado, tá? Mas assim, não sei vocês, mas pra mim ele falhou miseravelmente aí, né? Com essas... Porque sim, gente, a vida no Manaus do século XVI era uma desgraça, ok. É isso, ok, a vida era uma desgraça no Manaus. Não tinha como ser diferente. Beleza, é isso. Sono. Eles dormiam em colchões de palha ou oleados cheios de sal que em clima úmido nunca secavam. E na hora de fazer as necessidades, o negócio ficava feio. Eles defecavam e urinavam em baldes ou direto no mar mesmo. E aí você me pergunta, Thiago, e o banho? Aí eu te pergunto, que banho? As doenças começavam a aparecer, disenteria, febre e o carrasco dos navegadores, o escorbuto. Se você não sabe o que é o escorbuto, olha ele aí. Sem vitamina C, tripulações inteiras morriam depois de 80 dias navegando. Foram 38 mil quilômetros ao todo. Dos 170 homens que partiram de Lisboa, 113 morreram. 2/3 da tripulação se sacrificou em prol de um sonho. Em prol de um sonho, não, cara. Eles estavam atendendo a interesses econômicos, tá? E a maior parte deles sequer tinha opção de aceitar ir ou não, tá? Assim, é uma romantização que explica pouco. Aliás, conteúdo é difícil de encontrar nesse vídeo aqui, sabe? O que menos tem no vídeo é conteúdo. Tem muita historinha pra boi dormir, tem muito idealismo, tem muita falsificação histórica. Conteúdo mesmo tem muito pouco. Aventura épica. Não à toa, muitos historiadores comparam as grandes navegações às viagens espaciais. Essa foi a grande era dos descobrimentos. E sem essas aspas do politicamente correto que em pleno século XXI insiste na ninharia do quem chegou primeiro. Portugueses e espanhóis... Nós já aprendemos, né? Não é ninharinha de quem chegou primeiro, né? Eu acho que isso aí ficou bem fácil de explicar. Aliás, docinho, né? Desmascarar um charlatão que nem esse cara é tirar doce de criança. É docinho. Nunca esconderam que havia habitantes nas Américas. O grande jesuíta Pero Vaz de Caminha escreveu uma linda carta contando esse encontro entre os dois povos. Uma linda carta. Uma linda carta é um documento histórico bastante bem calculado e que tinha essa função, né? Criar uma justificativa moral para a conquista, tá? Essa é a função da carta de Pero Vaz de Caminha. Por isso o descobrimento. Achado não é roubado. Para ambos os povos, aquele foi um descobrimento na sua forma mais pura. E quem hoje, 500 anos depois, pode ter a audácia de questionar isso? Muito foi descoberto, sim. Colombo descobriu o caminho para as Américas, Vasco descobriu o caminho para as Índias, Cabral e Pinzón descobriram o caminho para o Brasil, Duarte e Pacheco descobriu a relação entre as fases da Lua e as marés. Magalhães descobriu que o mundo inteiro poderia... O desenvolvimento das navegações, gente. Isso aí houve desenvolvimento, assim... Interesses econômicos ajudam a desenvolver tecnologias, tá? Isso aí eu acho que é ponto pacificado. O problema não é esse, tá? Houve sim um grande desenvolvimento. A própria escola de Sagres desenvolveu astrolábio, bússola, a própria caravela foi uma inovação tecnológica. Só que tudo isso tem uma motivação econômica. A ideia era justamente ampliar as fontes de riqueza do Estado-nação e da burguesia nascente. Então esses caras que estavam entrando nessas caravelas... eles não estavam indo porque eles eram aventureiros. Não, eles estavam defendendo o seu. A ideia deles era não morrer de fome, é isso. Poderia ser navegado e liderou a primeira navegação global. Eles descobriram a ciência e a tecnologia marítima. Descobriram para onde os ventos sopravam e quando eles sopravam. Eles foram os pioneiros da globalização. Essa foi a grande era dos descobrimentos que revolucionou o mundo. Hoje, a grande era dos descobrimentos está sob ataque, mas não pela história, assim? Mas por ideologias que insistem em entrar em um reino sagrado que não lhes diz direito. O reino da história. Importante. Aí tem uma outra coisa que é muito importante. Galera, a história só tem uma razão de ser pesquisada, que é explicar o presente. Portanto, a história está sempre sendo disputada. Você compreende? A função desse tipo de vídeo, a função desse tipo de mentirada, de narrativa, é disputar a história. Compreende? Porque se a função da história é explicar o presente, ou ajudar a explicar o presente,
A depender da interpretação que você dá da história, você vai ter determinada interpretação do presente. Então, o que o Brasil Paralelo faz, o que canais como desse cara fazem, é tentar desqualificar a história enquanto ciência, porque a história enquanto ciência não corrobora a visão de mundo reacionária que eles defendem. E por que eles defendem uma visão de mundo reacionária? Porque a reação, no caso aí, é a reação do capitalismo frente às suas próprias crises sistêmicas. Então o capitalismo entra em crise, e aí para essa crise não ser questionada de maneira sistêmica, é necessário, dentre outras coisas, pelos aparatos de dominação ideológica, questionar a visão da história, disputar a história, para falsificar aquilo que não agrada aos interesses do capital, de manutenção da lógica da reprodução do capital. Então, por isso que esse tipo de conteúdo sempre vai encontrar espaço na ideologia. Porque o objetivo não é estudar de maneira séria a história, partir de princípios metodológicos, utilizar de caminhos científicos, metodológicos, fontes históricas robustas. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é travar uma disputa ideológica no presente, utilizando a história como ferramenta. Então vejam, o passado, gente, está em permanente disputa. Por isso que a gente tem que desmascarar esse tipo de picareta. Porque esse tipo de picareta tenta dar um verniz científico, no caso aqui histórico, para sustentar argumentos reacionários que visam exclusivamente defender a lógica do capital. Beleza? Só que é fácil de desmascarar, por quê? Porque esses caras são fracos, né? São muito fracos. Em Portugal mesmo, o próprio berço das grandes navegações, o Grande Museu dos Descobrimentos está no meio de uma guerra política só por causa do nome. Para o politicamente correto, não importa se aquele nome tem séculos de uso. Se aquele nome traz toda uma identidade histórica para um povo. Aí ele acertou. Há uma identidade ali, que é o que procura ser desconstruída. Porque, veja, aquela identidade, ela ajudou a ser construída a partir da utilização desse referencial, o referencial do descobrimento. A partir do momento que você transforma isso e deixa de tratar dessa maneira e começa a tratar como aquilo que de fato ocorreu, que foi um processo de conquista, há uma série de construções realizadas a partir daí. Correto? Porque foi o que os portugueses fizeram, eles conquistaram a América. Isso implicou em subjugar os povos que na América viviam. Isso implicou em colonizar a América ao seu estilo. Isso implicou em extrair da América as riquezas que hoje fazem de Portugal um país rico e da América um país pobre, ou um continente formado por países pobres, melhor dizendo. Se aqueles feitos mudaram o mundo. Nada disso importa. E assim, a sua história não pertence mais a você. A história dos milhões de descendentes dos portugueses não pertence mais. Vejam só, a preocupação não é com a verdade, com a realidade ou com a história. A preocupação é com o imaginário, é com a identidade, é com a construção de identidade a preocupação do cara. A preocupação do cara não é se é mais certo utilizar descobrimento ou conquista. A preocupação dele é não destruir a identidade eurocentrada. É não questionar a formatação do mundo que hierarquizou o mundo, que estabeleceu a divisão internacional do trabalho. Por isso que eu digo, não há uma preocupação científica, não há uma preocupação historiográfica. Isso é uma peça de publicidade. Vocês conseguem compreender? É simplesmente uma peça de publicidade. Mas não tema. Talvez o nome do museu que vai contar a história das grandes navegações seja um nome historicamente incorreto, mas tão bonito e fofo que vai parecer até nome de novela. Ele não tem condições de dizer o que é historicamente correto ou incorreto. Esse cara não tem base nenhuma, entendeu? Diga aí, chat, se quer historiador, é isso, né?
Não sei, mas se estudou história, deve ter estudado na mesma faculdade da Ana Campagnolo. Ele não tem condições, ele não tem recurso técnico, saca? Ele não consegue nem estar errado. Para estar errado, ele teria que melhorar muito. Entende? Assim, porque assim, ele não tem condições de falar em nome da história. Ele não sabe o que é o fazer história. Ele não sabe o que é uma referência historiográfica. Ele trabalha com peças de publicidade. É isso. Esse cara trabalha com peças de publicidade. A Viagem. A Viagem. Proteja a sua história. Viu só? Proteja a sua história é muito emblemático, gente. E aí nós vamos chegando ao fim. Porque, na verdade, ele não está preocupado com a ciência. Ele está preocupado com a idealização de um passado conservador. Reacionário, no limite. É isso. Né? Sempre existiu. Na era de hoje em dia, as redes sociais acabam potencializando a difusão desse tipo de conteúdo porque não ataca, não afeta, não ameaça, né, o sistema. Ao contrário, ajuda a reforçar a lógica do sistema. E aí vamos ficando por aqui. Acho que já valeu. Enfim. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, hein? Acho que eu faço mais reacts desse cara. Será que precisa ou não precisa? O que vocês acham? Coloque aí. Né?